Parece que a operação emergente que visou o Partido Socialista naquele grande aparato policial da Polícia Judiciária na sede do Partido Socialista, que resultou em mais de 30 arguidos e 4 detidos, além da exposição de um polvo autárquico que está a ser investigado dentro do Partido Socialista, parece que o Presidente da Câmara da Amadora neste momento é o 8º arguido do PS nesta operação. Vamos ver alguns detalhes e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Presidente da Câmara da Amadora é o 8º arguido do PS na operação emergente. Os 5 principais suspeitos da investigação têm ligações ao PS, incluindo o atual assessor de José Luís Carneiro e o antigo Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. O antigo Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior é um dos principais responsáveis pela substituição populacional em Lisboa. E é uma figura absolutamente desprezível que nem sequer deveria poder exercer qualquer cargo público, independentemente do resultado deste processo. Tenho a vergonha que tenham votado nesse Presidente da Câmara, da Junta, peço desculpa. O Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Vítor Ferreira, foi constituído arguido no âmbito da operação emergente, de acordo com a informação avançada pelo jornal Observador. Estão em causa alegados crimes de prevaricação por não respeitar as regras da contratação pública. Portanto, isto não é conclusivo, ainda não se sabe, mas está neste momento a ser arguido. Vítor Ferreira terá usado um ajuste direto para contratar a redação de um discurso para a cerimónia do 25 de Abril deste ano da Câmara da Amadora. Segundo o Observador, o contrato no valor de 2.200 euros foi adjudicado a Duarte Moral, diretor de comunicação do Partido Socialista. Isto é uma festa, basicamente. Nem vou falar dos gastos, enfim, que não serão ilegais, mas que serão seguramente imorais, da Câmara da Amadora, que fez para aqui uma estátua do Mário Soares, que custaram para aí 300 mil euros. Portanto, uma parvoíce. Um dos maiores traidores da história moderna de Portugal, a receber com o dinheiro dos nossos impostos homenagens de estátuas. O Mário Soares é um traidor, peço imensa desculpa. Agora andar aqui a fazer estátuas do Mário Soares, isto é uma paródia, honestamente, este país é uma paródia e esta gente não tem sequer qualquer tipo de limite, muito menos legal não tem, fazem o que querem e sobra-lhes tempo. E o Partido Social Democrata quer aprofundar esta pouca vergonha, que é, por exemplo, na questão do visto prévio, já falei disto anteriormente, mas acho que é importante mencionar, o visto prévio do Tribunal de Contas, que o Partido Social Democrata quer evitar que seja necessário abaixo dos 10 milhões de euros, e toda a gente vê como é que estes limites legais têm sido manipulados. Se chegar um contrato a 10 milhões de euros, fecham 2 de 5 e está feito, e não é preciso visto prévio do Tribunal de Contas, que evidentemente que uma das suas funções é precisamente fiscalizar os contratos públicos. E depois eles dizem, bom, mas isto aprova para aí 90% dos contratos públicos. Basicamente, este é o argumento. E, portanto, ou 95%, e, portanto, como aprova, não é preciso. Basicamente é este o argumento. Seria o equivalente a nós dizermos assim, na justiça, basicamente. Bom, 90% das pessoas que são julgadas em Portugal são dadas como inocentes. Ou seja, não precisamos da justiça. Claro que precisamos. Nós precisamos da justiça precisamente por causa dos 10% que falta. Eu não faço ideia quantos é que são dados como inocentes na justiça portuguesa pelos mais variados crimes. Não estou aqui a segmentar determinadas tipologias de crime. Mas era o equivalente a dizer isto. Bom, como 90% das pessoas julgadas em Portugal acabam como inocentes, acaba-se a conseguir provar-se que as pessoas são inocentes, então, não precisamos da justiça em Portugal. Não, é precisamente por causa dos 10% adicionais onde as pessoas são condenadas que nós precisamos da justiça. É tão simples como isto, quer dizer, não consigo perceber qual é a dificuldade. E no caso do Tribunal de Contas é exatamente a mesma coisa. Com este desenvolvimento, o Presidente da Câmara da Amadora passa a ser o 8º arguido do PS na operação emergente, que tem como alvo alegados crimes relacionados com a atividade de entidades públicas e autárquicas ligadas ao universo socialista. Já foram realizadas buscas judiciais no dia 28 de maio, o fatídico dia do fim da Primeira República, que começa a ter alguns defeitos, vamos dizer assim, semelhantes aos da Terceira República. As coisas começam a assemelhar-se. Talvez seja uma questão de regime, não é? Quem sabe? Os 5 principais suspeitos da investigação têm ligações ao PS, incluindo o atual assessor de José Luís Carneiro e o antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior em Lisboa. Inclusive, este senhor de Santa Maria Maior já foi deputado do Partido Socialista e, portanto, basicamente é isto. Vamos começar a ter agora estas investigações e espero sinceramente que isto seja concluído no tempo necessário e que se consiga
verdadeiramente ilibar os inocentes e condenar os criminosos, que isto tem que ser levado avante. Mas eu acho interessante olhar para estes casos através da forma como os comentadores olharam para esta operação. E termino com este comentário, porque eu acho que é relevante. Uma boa parte dos comentadores, se não a grande maioria, diria com a exceção do Miguel Morgado e pouco mais, na altura, quando falaram desta operação, portanto há umas semanas, já não sei há quanto tempo é que foi esta operação, 28 de maio foi 3 semanas, está a caminho da terceira semana. Olharam para esta operação não pelos resultados e pelas coisas que deixa no ar que estão a ser investigados, mas olhou para esta operação através da magnitude que alguns consideram ser desnecessária. Eu não sei se vocês se aperceberam, eu acompanho o comentariado português para estar atento ao que se passa, uns com mais atenção, outros com menos, mas é o que é, mas generalizou-se esta opinião no comentariado português de que foram demasiados agentes e que, dados os resultados, dividiram os resultados pelos agentes e diziam, bom, isto é um abuso de recursos e, portanto, é um disparate. Eu não sei quantos destes comentadores que afirmaram isto é que sabem exatamente como é que se conduz uma operação judicial. Eu, da minha parte, não sei. Nunca conduzi nenhuma, portanto, não sei se 400 agentes são suficientes, se são poucos, se são o que são. Portanto, as autoridades tomaram as diligências que acharam necessárias e utilizaram os recursos, tanto humanos como de outros tipos, que acharam adequados. Mas as televisões portuguesas, para proteger o Partido Socialista, disseram, bom, esta operação é um disparate porque levou aqui agentes demais para o caso que era em concreto. E eu pergunto, porque é que os comentadores portugueses, em vez de se focarem no facto de ter havido 4 detidos, de ter havido mais de 30 arguídos, de estar a ser investigado um polvo autárquico do Partido Socialista em juntas de freguesia, câmaras municipais, etc., e até na assessoria de José Luís Carneiro, os jornalistas não andaram a cheirar o José Luís Carneiro, deixaram-no dizer banalidades sem grande pressão, e os comentadores dizem, não, o verdadeiro problema desta operação não é a corrupção endémica deste país promovida de forma maioritária no Partido Socialista e produzida no Partido Socialista, já disse várias vezes neste canal, o Partido Socialista é das maiores fábricas de corruptos deste país. Não foi isso que preocupou os comentadores, nem o facto de se estar a chular dinheiro público aos contribuintes com estas paródias de favorecer os amiguinhos nos contratos públicos. O que incomodou os comentadores foi, bom, isto foram demasiados agentes. Foram demasiados agentes e, portanto, não deviam ter ido 400 agentes, agora irem à sede do Partido Socialista, veja-se bem, o ultraje, o espetáculo mediático que estão a dar. Sabem uma boa forma de não serem vítimas de um espetáculo mediático por parte das autoridades? Não cometerem crimes. Viram? É uma boa forma. É a forma ideal para não serem investigados na sede, nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, nas assembleias municipais. É a melhor forma. Não cometerem crimes é a melhor forma de não serem investigados. E há pessoas que dizem, bom, mas eu quando sou investigado não quer dizer que seja culpado. Posso vir a ser dado como inocente. Eu posso-vos garantir que onde há fumo, há fogo, não quer dizer que seja em todos os casos, seguramente que muitos destes 30 arguidos serão ilibados e isso corresponderá à verdade, haverá pessoas inocentes no meio destes 30 arguidos, ou não sabemos, mas seguramente que haverá aqui coisa que eu posso-vos garantir que a Polícia Judiciária não terá mobilizado 400 efetivos para chegar à sede do Partido Socialista e não descobrir nada. Têm alguma coisa em mãos importante e foi por isso que se disponibilizaram para dar este espetáculo mediático, mas os comentadores, em vez da preocupação com a corrupção endémica deste país e com as raízes desta corrupção no sistema político que temos, mas preocuparam-se, foram demasiadas pessoas à sede do PS. O comentariado português deveria ganhar vergonha na cara. É o que eu acho. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.